Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um encontro, mais uma conversa. Eu quero agradecer a presença, o interesse. Quero agradecer também a toda a equipe espiritual da nossa casa, que nos apoia nos trabalhos, nos dá sustentação. Vamos agradecer também nosso mentor individual, amigo e protetor de todas as horas. E aí hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é pesos inúteis. E são muitos os pesos inúteis que nós carregamos conosco. E falando assim, parece tão tolo que a gente carregue aquilo que a gente não precisa, mas talvez a gente precise olhar com mais cuidado para se dar conta como aquilo é inútil. Porque se a gente ainda carrega, é porque em alguma medida a gente acredita que precisa daquilo. Mas hoje eu vou fazer um recorte dentro do tema dos pesos inúteis. Acho que a gente pode desdobrar isso de várias maneiras. Mas hoje eu escolhi falar dentro do tema pesos inúteis sobre o tema do orgulho. E assim, até vou falar por mim e pela experiência, é tão atraente quando a gente fala de temas assim, a gente se dá conta das pessoas ao nosso redor que têm comportamentos assim, que se comunicam ou que se colocam de maneira orgulhosa, e acho que é de grande importância considerar quem ao nosso redor conduz assim. Mas eu acredito que em alguma medida todos nós ainda esbarramos com os nossos orgulhos. E se eles são pesos inúteis, que tenhamos coragem e clareza para olhar e perceber o que é um orgulho e o que é um peso inútil, para que a gente possa esvaziar nossa mochila nessa existência. Bom, de início tem uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, que é o fato de que nós interpretamos os atos e as atitudes que acontecem nas nossas vidas. Apesar de a gente viver algo e lidar como se aquilo fosse óbvio e claro, não é. A nossa compreensão da realidade vai acontecer a partir da maneira com que a gente entende e percebe aquilo que acontece. Logo, se a gente olha para os acontecimentos ou para as situações e a partir disso interioriza, cada um vai percorrer de uma forma diferente. Logo, não tem uma forma única e generalizada. Parece óbvio isso, né? Mas será que é? Porque no dia a dia, no cotidiano, por vezes é tão irritante, é tão perturbador quando o nosso companheiro, quando o nosso familiar, quando o nosso filho tem uma condução tão diferente de uma situação, porque na nossa cabeça parece tão óbvio e tão nítido. E será que é? Eu afirmo categoricamente que nós percebemos a vida de uma forma individual e singular. Não estou dizendo que tem forma certa ou que tem forma errada, mas são percepções diferentes. Por isso que é fundamental que a gente converse. Porque às vezes o que é uma compreensão clara e límpida para mim, não é para o outro. E aí eu me irrito, eu me descontrolo, porque aquilo parecia tão claro e não é. Então tenhamos em mente que a maneira com que a gente recebe o externo tem tudo a ver com aquilo que a gente carrega dentro da gente. E aí, a primeira forma com que a gente recebe o exterior são os nossos sentidos. Então, visão, audição, tato, a gente absorve esse exterior e aí a partir disso a gente tem sensações. Eu gosto de incluir nessas sensações, inclusive, o nosso sexto sentido. Pensando na perspectiva espiritual, na nossa expansão, quanto o nosso sexto sentido também é muito presente. Quanto ele vem, me toca, me atravessa e a partir dali eu tenho uma percepção. Porque essas visão, sexto sentido vão se somando e eu tenho uma percepção. E aí parece que eu compreendo algo. E aí essa compreensão, essa percepção vai falando de toda essa junção do que acontece dentro de mim. E quanto mais eu compreendo as coisas,
melhor eu me dou conta do que se passa dentro de mim. Então, o que é a percepção? É essa capacidade de perceber o que se passa dentro de mim. Quando eu tô com frio, eu tô tendo um sentido. Então, o frio vem e deixa minha pele arrepiada, eu senti frio. Mas aí, do momento em que eu senti o frio, eu pego e me encolho e às vezes sinto aquela sensação de aflição, do frio, aí eu já tô numa percepção. E aí, ter essas nuances é se dar conta dos estímulos e de como o meu corpo, de como a minha mente recebe tudo isso. Quanto maior é o desenvolvimento de uma pessoa, mais elevado é essa capacidade de perceber. Pode parecer tolo, mas quanto menos a gente se conhece, mais fácil é me misturar no que o outro está dizendo, no que o outro está falando. Vou dar um exemplo. Chegou o frio, a gente fala, tá frio. Tem gente que fala, eu gosto do frio, eu não gosto do frio. O frio desperta preguiça em mim, o frio desperta vontade de me arrumar. Olha quantas formas diferentes de lidar com um simples estímulo, que é o frio. Agora, se eu, Verônica, ouço tudo isso, respeito, mas como é a minha maneira de lidar? Como eu me sinto em dias de frio? E aí a gente pode ampliar isso para coisas muito maiores. Como eu me sinto diante de uma tristeza? Como eu me comporto? Eu, Verônica, tenho a tendência de me afastar, de silenciar, de precisar entender o que tá se passando. Tem gente que numa tristeza prefere estar ali, num grupo, na troca. Cada um vai encontrar a sua maneira. Mas para que eu saiba qual é a minha maneira, eu preciso olhar para dentro de mim. E o que se passa hoje? Por que a gente está nessa rota de fuga sem fim das percepções e dos sentimentos que nos atravessam? Por que parece um perigo eu me dar conta do que se passa dentro de mim? E aí eu passo a nortear o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar, a partir das referências externas. Então, vamos lá. Num mundo em que a gente tem inteligência artificial, redes sociais, hoje em dia a gente tem a experiência de poder conversar com a inteligência artificial. Você digitar ali na inteligência artificial, hoje eu tô ansiosa. Ela geralmente devolve para mim uma possibilidade, um jeito de lidar. É um recurso, gente. E eu não invalido os suportes e os recursos que a gente tem de fora. Mas como é que a gente vai encontrar a nossa maneira de lidar com uma situação se não for olhando para si e se dando conta das emoções que tem aqui dentro? Agora, se eu não tenho tempo para isso, ou acho que na verdade é uma grande roubada ou uma fraqueza eu parar para ver como eu me sinto, porque se eu parar para ver como eu me sinto, pode ser que eu fique vulnerável, pode ser que eu fique meio cabisbaixa, melhor não. E aí eu vou me organizando no mundo a partir da imagem que eu tenho que ter. O que eu sinto, o que eu penso, eu vejo isso depois. Por enquanto, eu tenho que cuidar da imagem que eu tenho a meu respeito. E aí, é isso. Tô lá, tomado da necessidade de transmitir que eu estou plena e bem. Não importa a situação. E aí eu vou construindo dentro de mim essa conduta de orgulho, né? Porque depois eu olho, depois eu vejo. O importante é o que eu transmito. O importante é o que o outro percebe sobre mim. E aí é um movimento que invalida sentido, percepção. Quando eu tô tomada do orgulho e da imagem que eu tenho que transmitir, a minha bússola deixa de ser o que eu sinto e a minha bússola passa a ser o outro. É o outro que vai me dando a dimensão se eu estou conduzindo bem. Porque se ele responde de uma forma positiva, se ele me elogia, se ele me reconhece, estou mandando bem. Agora, se a pessoa olha para mim e fala, Verônica, tá cabisbaixa? Olha só, fiquei exposta, mostrei minha vulnerabilidade. Não foi bom. E aí, o orgulhoso, quando a gente está no orgulhoso, mas quando a gente está no orgulho, a gente se apoia
num fluxo de pensamentos que é de tentar supor o que o outro tá pensando ou imaginando sobre a gente. Porque se eu tô externa, preocupada com a minha imagem, depois eu vejo com o que eu faço comigo. Tô num luto. Gente, inevitavelmente o luto, ele é um processo muito complexo. Então, o luto são momentos em que a gente tá muito mais para dentro do que para fora. É normal, a minha mente tá se organizando, tentando encontrar uma forma de lidar com aquela situação, com a perda daquela pessoa, com a perda daquele lugar. Eu preciso que a minha mente fique mais recolhida para ela reorganizar dentro de mim como a vida vai seguir dessa nova maneira. Mas não. Hoje em dia, no luto, ficou triste. Peraí, tem algo de errado com você. E aí a gente vive essa intensidade, esse volume de medicalização das nossas tristezas. Eu não sou contra o remédio. Entendo que se você está passando por dificuldades, precisa de ajuda, o remédio é um recurso. Agora, se a gente for medicalizar todas as nossas dores e as nossas tristezas, como é que a gente vai se conhecer? Como é que a gente vai saber o que nos move, o que nos interessa, se a tristeza passou a ser um empecilho na minha existência? Tem aquele filme, né, muito interessante, que é o Divertidamente, que de início a personagem ela refuta a tristeza, mas aí ela vai entendendo qual é a importância da tristeza nos afetos, nas memórias, enfim, tanto a alegria como a tristeza, quanto a saudade, são coisas que nos compõem. Agora, quando eu tô às voltas com o meu orgulho e o que o outro tá pensando sobre mim, depois eu vejo. E se tá muito difícil, né, segurar as pontas e depois eu vejo, eu vou lá e tomo um remedinho, eu vou lá e me preencho e me distraio. Só que aí a gente tá ganhando uma grande cilada, né? Porque quanto mais distantes a gente tá das nossas percepções, dos nossos sentimentos, mais incapazes a gente tá de manter relações duráveis, sinceras, afetivas. Porque aí, né? Eu aqui, tomada pela percepção que alguém tem de mim, pelo que eu tenho que transmitir, aí tô lá, me relacionando com o outro, que também tá preocupado com o que eu penso e sinto. Como é que essas duas pessoas se relacionam? Como é que eu, tomada da minha necessidade de garantir essa imagem de plenitude, vou estar numa relação de maneira sincera e me mostrar na minha verdade? Como é que faz quando eu tenho uma dor de barriga? Eu corro e fujo, porque o outro não pode ver que eu tô com dor de barriga. Quanto as relações vão ficando superficiais, porque eu não posso ser eu, o outro também não pode se mostrar, e aí a gente vai se relacionando nesse lugar raso, supérfluo, e o vazio vai crescendo, porque as suas emoções não deixam de se mover, elas só não são ouvidas, mas elas estão crescendo, e elas estão, em algum momento elas transbordam ou se manifestam de alguma maneira. Porque, gente, os sentimentos são uma realidade primordial. Não estar em contato com os seus sentimentos causa uma grande descompensação. Não é à toa. Enfim, vou dar um outro exemplo. Às vezes a gente tá lá seguindo o dia, de repente a gente ouve uma música, ou uma música que nos remete a alguma memória, ou uma música que tem alguma letra, e a gente começa a chorar, se emociona. Porque é isso, a emoção tá aqui circulando. Eu não vou ficar com a atenção voltada para isso o tempo todo, porque eu preciso trabalhar, realizar, fazer. Mas as emoções estão aqui circulando. Eu não vou ficar só às voltas com ela, mas também não olhar para ela em nenhum momento. É pedir para que isso transborde, para que eu me perca no meio delas. E para quê? As emoções não estão aí para ser seu rival. Elas estão te contando o que você sente, como você percebe o mundo, o que você deseja, do que você sente falta. Mesmo que isso talvez não seja o mais valorizado ou o mais adequado. Então, o orgulho é esse lugar de muita dispersão de si. É uma energia muito direcionada para fora.
Mas se a gente for pensar, quando eu coloco toda essa energia para fora, é porque eu quero dar certo, né? Eu quero ter um lugar, eu quero que o outro me veja bem, numa boa condição. Quem não quer? E tá tudo bem desejar isso. Mas tentar construir isso de uma maneira tão superficial é muito frágil. Porque aí vem um vendaval, vem uma situação e eu me desestruturo. É claro que eu quero ficar bem, encontrar meu equilíbrio, mas tem que ser de uma maneira genuína. Hoje eu sou psicóloga clínica e eu estava conversando com uma pessoa que tá às voltas com um animalzinho dela que foi diagnosticado com uma doença muito difícil. E é claro que essa pessoa tá muito triste, porque ela vai perder um grande companheiro de vida, de trajetória. E ela disse: eu não estou negando a minha tristeza, mas é doloroso demais pensar que um ser que eu amo tanto vai sentir dor. Então eu tô assimilando o fato de que ele tá deixando o corpinho dele para encontrar uma dimensão, uma amplitude maior. Essa pessoa negou a tristeza dela? Essa pessoa deixou de chorar ou ficar angustiada? De forma alguma. Então, não precisa atropelar e falar que tá tudo bem, que já entendeu. Não, ela não entendeu, ela tá entendendo. O luto é um processo. Mas quando ela me diz: eu entendo o que tá acontecendo aqui. Eu não estou brigando com uma situação, eu estou aceitando ela. Então, quando eu aceito o que eu sinto e o que eu posso, eu fico mais à vontade comigo. Eu fico mais à vontade com quem eu posso ser. Ela vai aceitar que em alguns momentos do dia ela vai ser tomada de uma tristeza enorme por essa despedida que se aproxima. Mas sem brigar com ela, sem silenciar essas dores. Porque aí silencia, distrai, ocupa. Isso fica tudo represado dentro de você. Então, vamos prestar atenção nas nossas emoções. Acho que teve uma questão que é muito enaltecida: a racionalidade, a certeza. E o campo das emoções é um lugar muito subjetivo, que é transitório, que muda. Então, parece que me distanciar das minhas emoções me facilita. Não, gente. Elas estão aí dentro de você. Você só não está olhando. Você não tem a opção de se distanciar. Mas quando você não olha para essas emoções, você passa a ser refém delas. Então, toma cuidado com esse orgulho, com essa preocupação daquilo que eu tenho que transmitir, daquilo que eu tenho que ser, do que é o esperado que eu faça. São tantas as regras, são tantas as normas do que eu tenho que desempenhar na minha vida. E aí, mas é isso mesmo que faz sentido, que reverbera para mim? Que eu tenha a sinceridade comigo de perceber o que me move, o que me faz sorrir. Porque ficar operando numa existência a partir do que o outro, do que o mundo me diz, vai gerando uma insatisfação muito grande. E aí eu não assumo que eu estou insatisfeita, porque eu estou ali tomada do meu orgulho, na minha cadeira, que sugere algum poder. Poder do quê? Para quem? Eu sei que a gente quer ser visto de uma maneira positiva. Tá ótimo, tá certo, tem mais é que buscar. Mas que sejamos vistos de uma maneira positiva, de uma maneira que a gente possa se respeitar com os nossos desejos. Se algum dia eu me sentir entristecida, se algum dia eu precisar do meu silêncio, que eu possa respeitar e não recriminar, atribuindo que com isso eu vou ficar exposta. E se ao meu entorno não puderem lidar, tá aí um sinal e uma resposta de quais são os meus lugares e o que desperta o meu melhor. Enfim,
acho que por hoje eu vou encerrar nossa conversa aqui. Quero agradecer a presença de vocês e desejo uma ótima noite a todos. Beijo. Tchau, tchau.